nosso enfoque de hoje aqui na GCR TV. Programa diferente hoje com o nosso Molina, dentro da live do Ricardo Molina, que é apresentado todas as quartas-feiras às 19 horas. Então a live hoje é diferente, certo, doutor? Certo, pessoal, boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui na live com o Molina. Toda quarta-feira, 19 horas, tratando de assuntos diversos, experiências da cidade americana. E hoje eu tenho o prazer aqui de conversar e de ser entrevistado por um dos caras que eu mais admiro neste meio, que é o Mauro Girardi, através da sua produtora. Então, Mauro, hoje a live é especial contigo. Estamos à sua disposição. Obrigado. Bom, Molina, são inúmeros os problemas que a gente detecta no dia a dia de Americana, né? Estamos vivendo uma época conturbada de pandemia, onde a população passou uma grande parte em quarentena, comércio fechado, e a situação foi se agravando, né? E sem uma expectativa, uma perspectiva de melhora na parte econômica. A Americana, como o país todo sofreu, mas a Americana sofreu muito, porque o comércio fechou, as empresas estão indo embora, nós temos várias empresas e comércios fechados na cidade. Faltou gestão? Ô Mauro, esse é um assunto que a gente vem tratando na nossa live desde o mês de março, sobre essa questão da pandemia e principalmente, o Mauro, com relação a um planejamento e que em algum momento a questão da saúde teria que equivaler à questão da economia. Então, essa é uma preocupação que a gente não tinha um planejamento de como e de que forma seria essa volta. Eu acho que parte do planejamento foi falta do próprio governo do Estado. Uhum. Porque em algumas oportunidades que a gente teve a oportunidade de conversar com o prefeito Omar, em alguns momentos ele estava assim com a mão amarrada. Sim. Então ele não tinha condição de tomar uma decisão, porque a decisão que ele tomasse, o Estado fazia ele voltar a essa decisão. Porém, eu acho que quando foi feita a volta ao trabalho, parcialmente, como está hoje, eu acho que a Americana, inclusive em virtude do recurso que recebeu, para quem não sabe, o governo federal disponibilizou para a cidade americana 26 milhões de reais, sendo que já foi pago a primeira parcela, que é 6 milhões e 700, que parte desse recurso, obrigatoriamente, ele é destinado ao combate ao Covid, e a outra parte desse recurso, ele pode ser usado conforme o interesse do município. Então, na medida que nós tínhamos uma expectativa de volta, na minha opinião, o que faltou, Mauro? Primeiro, entender a situação epidemiológica do município. O que é isso, Mauro? Se você fazer uma quantidade de testes com parte da população, sim, seja ela 2.000, 1.000, você fazendo um teste que a gente chama de amostragem, você tem condição de saber quantas pessoas ou qual a proporção de pessoas que já foram ou ainda serão contaminadas. Mediante esse cenário, você consegue organizar a sua capacidade hospitalar com relação a UTI, respiradores, leitos, e fazer com que essa contaminação ela aconteça de forma, não de forma de pico, mas sim ela seja bastante moderada, para que a capacidade hospitalar tenha condição de atender. Então, eu acho que, nesse processo de volta à atividade, eu acho que faltou sim, e ainda acho que dá tempo de fazer, que o município, através da área de saúde, possa fazer testes do Covid, através de amostragem, e identificar em que momento a cidade americana está. Porque, assim, quando a gente olha São Paulo, Mauro, a gente vê São Paulo numa situação de números exorbitantes, a capital. Sim, também a população. Mas será que eles já estão passando, já estão caminhando para uma descendência, ou a Americana nem começou a fazer essa subida? Esse é o grande X da questão. O interior de São Paulo, principalmente. Exatamente, que tem cidades que abriu
ou foi colocado pelo governo em bandeira verde, não é? Abriu tudo e já está recuando. Sim. Outras cidades que não tinham nenhum caso específico continuou na bandeira vermelha. Quer dizer, então eu acho que faltou realmente um planejamento. E um planejamento, Mauro, Agora, o grande problema disso tudo é, primeiro, quando se identificou o Covid, né, isso lá atrás, e aí eu culpo o governo do Estado com realização de carnaval, toda aquela parafernália, né, que foi dita, e depois o seu governador de Estado, essa semana, dá uma declaração que assinou um convênio, um contrato com a China, junto com o Instituto Butantan, para desenvolvimento vacina e teste da vacina, que vão testar 9 mil brasileiros. Isso ele assinou em agosto. Pera lá, antes da pandemia. Eu acho que assim, o Brasil acho que o Brasil perdeu muito do jogo da pandemia pela forma de sincronismo entre Estado e governo, Estado, município e federal. Por quê? Porque assim, alguns dizem que a pandemia, a quarentena começou muito cedo. Sim. Mas assim, Mauro, não adianta, como eu costumo dizer, que é engenheiro de obra pronta. Depois que aconteceu, o pessoal fala, poxa, mas podia ser assim, podia ser. Vamos pensar daqui para frente? Vamos. Vamos entender qual é a situação da população de Americana, quantos por cento, e algumas cidades têm feito isso, quantos por cento da população já teve contato com o vírus, quantos ainda tem para ter. Baseado nisso, o que nós vamos fazer com as escolas? Baseado nisso, o que nós vamos fazer com as outras atividades? Então, assim, sem você ter uma amostragem através de teste, é chutômetro. Sim. É chutômetro. E outra coisa, né? O próprio governo do Estado, não, vamos fazer a quarentena daqui até 15 dias. Chegava no 12º dia, vamos prorrogar para mais 15. Isso gerou um clima de total insatisfação e descontrole para a empresa. Porque você tem uma empresa, você se programa para 30 dias, por exemplo, você ficar sem atividade. Esses 30 viraram 45, de 45 para 60, e aí? Aí acontece o pior, que é o desemprego, pessoas que não têm o que comer, sabe? Gerou uma série de outros problemas em função da falta de organização. E Mauro, você falou em relação a complicado. Você disse em relação à economia, né? A gente já vem falando desde abril, Mauro, que para quem imaginava que quando reabrisse o comércio as coisas iam girar automaticamente. Não gera. Eu tive o cuidado hoje de andar para a cidade, o meu amigo Fuminho estava comigo, inclusive, a cidade deve estar vazia. Tá. Então, assim, para quem achava que era simplesmente voltar e a economia retomar, vai ser uma das coisas mais complicadas para as próximas gerações e gestões políticas, porque o maior desafio vai ser a receita. Sim. E a receita ela é gerada através das empresas, através das rendas e das pessoas. Nessa situação, só levou vantagem a rede de supermercado. Sim. Você tinha tudo fechado, supermercado aberto, e vendeu o que quis, o que não quis, não é? E colocando em risco, porque a família ia passear no supermercado. Sim. Shopping fechado, vamos passear no supermercado. Mas que bom se todo mundo pudesse ter tido a rentabilidade que o mercado tem. Sim, porém, exatamente. Agora, uma grande parte da economia de Americana, ela é gerada pelo pequeno. Exatamente. Bares, lanchonetes, barzinhos, restaurantes. Mas tem o delivery, mas não é a mesma coisa. E Mauro, sabe? É completamente diferente. Se a gente achar que o momento que nós estamos hoje é melhor do que há 2 meses atrás em Americana, não é. Não é, de jeito então, nenhum. assim, aí que na minha modesta opinião faltou a questão da sensibilidade do governo estadual em colocar o estado todo num pacote só. Sim. E aí quando teve a sensibilidade de olhar por regiões, já foi tarde com relação à economia. Sem dúvida nenhuma. Muita gente não vai voltar mais com as suas atividades. Nós vamos viver um momento dificílimo. E aí, falando em Brasil, a eleições de 2020 passa a ser importantíssima, porque a posição do prefeito de cada cidade vai ser fundamental para que ela saia mais rápido ou não dessa grande retração econômica. Então, assim, quem assumir alguma prefeitura em 2020 que não seja pensando em geração de emprego,
dificilmente vai conseguir sair desse buraco. Você tocou numa questão dos 26 milhões que o governo federal liberou para a Americana. Sim. A primeira parcela de 6 milhões de alguma 6.700. coisa já foi liberada. São 4 parcelas. Agora, esse dinheiro não era para ser aplicado no Covid? Ou grande parte dele no Covid? Então, isso... Aqui foi, se não me engano, não sei, não tenho números precisos, acho que você pesquisou melhor. E parece que 800 e poucos milhões foram 800 mil reais. Isso, é assim. Colocado no Covid e os 5 milhões e tanto em despesas gerais da prefeitura. Essa informação eu tive, inclusive, do Tomás, que é da comunicação da prefeitura, que é assim, ó, desses 6 milhões e 700, obrigatoriamente 800 mil vem para a saúde e combate ao Covid. Tá. E os outros 5 milhões e 800, Pode usar no que você quiser? no que o prefeito quiser. Mas nada impede de que ele aumente essa fatia da saúde de 800 para 3, 4, 5 ou até 6 milhões e 700. Vai da necessidade. É que eu estava falando inclusive, a gente fez um vídeo sobre isso e o pessoal da prefeitura questionou. Eu fui muito claro dizer o seguinte: bom, até vocês não disserem que não vai ser 800, vai ser 900, permanece o obrigatório, que é 800. Então é assim, nesse momento, que me parece, tá, que a prefeitura tem uma capacidade relativamente tranquila de respiradores. Uma capacidade disponível de leito. Mauro, é teste. Precisa testar a população. Por que não pega essa verba? Volto a dele dizer, e volto a compra em dizer. teste? Volto a dizer. E quando eu falo teste, não é testar. Poderia ser, mas não tem condição, que é muito caro. Mas testar 239 mil habitantes. É fazer uma amostragem de 1.000, 1.200 pessoas, 1.500 pessoas. Você tem, estatisticamente, você tem condição de avaliar quantas pessoas passam. É como pesquisa. Você pega Exatamente. determinada região. Vamos pegar as regiões mais populosas, né? Você Exatamente. mapeia a cidade. Exatamente. Aqui a gente faz 100 testes, lá 20, lá 50, lá 10. Porque, aí Mauro, você tem mais ou menos uma identificação de onde a coisa está pior, como está melhor. Porque, Mauro, no momento que o governo dá autonomia para os prefeitos e falar, olha, a questão das escolas, por exemplo, fica sob a autonomia de vocês. Qual é o critério do prefeito de falar que vai ou não vai? Se ele não tem esse mapa de quantos por cento da população já foram envolvidas. Sim. Então, assim, aí falando um pouco de gestão, é o achismo. Não, então vamos fazer o seguinte, solta, se aumentar o contágio, segura, então não é a melhor forma. Então eu sempre digo que assim, eu creio que nós precisamos na gestão pública um pouco mais de planejamento, um pouco mais de organização e planejamento. Acho que algumas coisas poderiam ser melhor previstas com relação ao planejamento. Eu me lembro quando o hospital de campanha da cidade americana estava vazio, inclusive o Omar chegou a parar porque não tinha gente. E eu falava, é a hora de colocar 2 hospitais de campanha. Porque na volta que houvesse ao comércio, naturalmente as pessoas estariam mais expostas e naturalmente aumentaria o contágio. Isso é natural. E como vai acontecer? Porque ainda não foi uma retomada integral do comércio da cidade americana. Agora, tudo isso, evidentemente, que lá atrás, né, quando você diagnosticou, foi decretado estado de calamidade pública e uma série de outras coisas. Você tinha que, nessa época, já pensado, não é? O que nós vamos fazer? Vamos planejar essa volta do comércio, a volta da indústria, não é isso? Sim. Você ter meios de combater o vírus da melhor maneira possível. Agora, faltou diálogo. Por exemplo, você tem uma associação comercial e industrial. Você tem a prefeitura com todas as suas secretarias e mais algumas entidades envolvidas de interesse, Fiesp, CIET, junta todo mundo. Vamos discutir, vamos ter um plano. A Americana apresenta o seu plano, como outros municípios fizeram, entendeu? Aqui a gente tem um plano integrado. Sim. Aqui, a partir disso, agora não adianta Digo simplesmente trancar todo mundo Digo dentro de mais, casa, Mauro. que não resolveu. Digo mais. Esse plano deveria ter ocorrido, no mínimo envolvendo a Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. E eu digo por quê? Que a circulação é Se grande. você, e aí que a gestão pública tem que deixar de pensar um pouquinho só
no seu espaço delimitado de área. Sim. Porque assim, o que acontece em Americana, principalmente na questão da saúde, implica muitas vezes Santa Bárbara, Nova Odessa e vice-versa. É, que está Então, assim, conurbada a cidade. Foi o que a gente conversou. Não adianta trazer 10 respiradores para a Americana E se nem não tiver em nunca- Santa Bárbara, Nova Odessa, senão vai centralizar tudo lá. Exatamente. Mas enfim, Mauro, eu acho que eu não gosto muito de lamentar o que passou, eu gosto de trabalhar com o que tem para acontecer. A gente tem exaustivamente feito um posicionamento em relação à questão dos testes e principalmente que ainda não foram retomadas as consultas nas unidades básicas de saúde de Americana. Exatamente. Em função do Covid, foi suspensas as consultas e exames básicos. A UBS, Se Mauro, esqueceu da saúde num todo. a UBS é o lugar de se fazer a consulta e o exame. Pronto-socorro não é lugar para isso. Não. Pronto-socorro é lugar para tirar dor. Então, é assim, a UBS, ela foi paralisada em função da pandemia. Nós estamos aí há 80, 90 dias sem as pessoas poderem consultar, fazer exame, continuar tratamento. Então, assim, a volta também vai ser conturbada. Vai. E aí, eu tive a oportunidade de pedir pessoalmente ao prefeito Omar, um pouco desse recurso que chegou, que possa ser usado para ampliar o horário de atendimento das UBS. Para quê? Para que as pessoas não façam aglomeração no posto de saúde. Se você tem uma ampliação de horário, você inclusive faz o escalonamento melhor de atendimento. Então são coisas para prevenir Sim. o contágio desorganizado da epidemia, da pandemia. E a mesma coisa vai ser a volta às aulas. Exatamente. E aí, tem um plano para isso? Não sei. Até agora não foi divulgado, nada. Eu acho, Mauro, Tem que problema de creches. eu entendo a questão de que, e aí que você falou a questão de unir as pessoas. Eu acho que, na minha opinião, um gestor, um prefeito, ele talvez não tenha a obrigação de saber tudo, mas ele tem pura obrigação de saber quem sabe. Exatamente. Então, é assim, eu acho que faltou mais pessoas, eu não estou falando o Molina como pessoa pública, não. Eu estou falando de entidades, Eu citei representantes particulares, Exato. de que pudessem ajudar a montar isso. A gente sabe que teve um grupo de trabalho envolvido nisso, mas eu acho que deveria ter mais gente envolvido para se diminuir os impactos. De vários segmentos da sociedade. A Americana ainda assim continua sendo uma das cidades com menos contágio em relação à população, porém é uma bomba relógio. Pode explodir. A gente não qualquer sabe momento. se amanhã isso pode estourar ou não. Por quê? Porque a gente não sabe como está a nossa população em termos de contágio. Esse é o grande problema, né? Isso a gente vai evidenciar agora. Semana que vem começa o inverno. Exatamente. Então, aliado ao Covid, nós temos um histórico de doenças respiratórias, da chamada H1N1, enfim, são doenças próprias de inverno. Eu só acho, até para finalizar esse assunto, Mauro, a minha opinião é que, assim, eu acho que ninguém em sã consciência abre mão ou sequer questiona que existe uma pandemia chama Covid-19 e a mortalidade dela. Ninguém questiona. Sim. Porém, o que nós temos que pensar assim, que em nome dessas mais de 40 mil pessoas que morreram, nós precisamos nos proteger, tomar as devidas precauções como a gente está tomando aqui, Sim. o distanciamento e continuar a vida. Sim. Porque, volto a dizer, foi muito tempo parado. Nós temos um plano de auxílio do governo que começou abril, maio, junho e vai ser estendido julho e agosto. Algumas pessoas podem falar assim, Mauro, mas esse auxílio não atende muita gente. São 54 milhões. É um quarto da população brasileira sendo atendido. Só que uma hora isso acaba. Acaba, né? E vai acabar justamente na hora que o desemprego está mais... Eu vi uma declaração hoje do presidente da República que já, para cada etapa dessa, são 50 bilhões de reais. Exatamente. E o governo federal, não fazendo aqui nenhuma defesa partidária, nada disso, mas um dos países que mais investiu dinheiro na Covid foi o Brasil. Sim. Chega perto de 1 trilhão de reais. Quer dizer, então, chega uma hora que como diz o outro, a teta da vaca seca. E assim, e uma coisa que, pelo menos, eu gostaria de sentir isso dos gestores públicos, é assim, cada emprego perdido
cada empresa que deixa sua cidade, cada empresa que fecha a porta da sua cidade, tem que doer, Mauro. Mas tem que doer em todos que trabalham na prefeitura e falar assim, perdemos mais, inclusive, um gerador de impostos, um emprego e o desenvolvimento da cidade. E eu vejo isso hoje muito departamentalizado. Então, quem cuida da parte das empresas, desenvolvimento econômico? Será que os outros se preocupam que, poxa, eu sou da área de saúde, mas é importante ter uma saúde boa porque as empresas vão se instalar em Americana e com isso nós vamos ter mais emprego. Se tiver mais emprego, vai ter mais receita. Se tiver mais receita, tem mais serviço. Exatamente. Então, assim, volto a dizer, 2020 para frente é inquestionável dizer que o foco tem que ser desenvolvimento econômico. Exatamente. Bem, estou aqui com o nosso Ricardo Molina, pré-candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito da cidade americana. PRB 10. Republicanos, agora republicanos PL 10. 10. PRB 10, republicanos. E eu fico muito contente, viu, Mauro? E me sinto privilegiado pelo partido, primeiramente, nos conceder, nos convidar, desta vez diferente do que 2018, nos convidar para ser pré-candidato a prefeito da cidade americana e poder representar, Mauro, aquelas pessoas que nunca tiveram envolvido diretamente com política, nunca ocuparam cargo público, poder pleitear um espaço que é a prefeitura de Americana. Então, eu trago diariamente comigo pessoas que falam, poxa, eu gostaria de ver uma pessoa nova na prefeitura. Eu gostaria de ver uma pessoa que nunca ocupou cargo público. Mas eu gostaria de ver uma pessoa que nunca ocupou cargo público e fosse gestor. Então, eu fico feliz que isso está crescendo diariamente. As pessoas vendo a possibilidade de ter um novo nome no meio político da cidade americana. Acho que o meio político de Americana, com todo respeito a todos os envolvidos, mas precisa trazer novas lideranças políticas para a cidade. Eu acho que todas as lideranças políticas atualmente têm sua importância, serão fundamentais para o crescimento da cidade. Sem dúvida. Dependendo de mim, estarão ajudando no crescimento da cidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho importante que tenha oportunidade para novas pessoas. Aí tá, você pega a Americana, hoje você tem um quadro, né, eleitoral, está totalmente em aberto. Sim. A Americana que viveu aí durante longo tempo com grandes caciques da política, Sim. Hoje a situação é outra. Né? Mas mesmo Totalmente o quadro que você vê hoje, viu, Mauro, mesmo o quadro que você vê disponível e postulante nesse momento como pré-candidato, são pessoas do meio político. Sim. São pessoas que ocupam cargo político, Tem uma certa experiência. ou já ocuparam um cargo político, e não existe o desabono disso. Não. Mas eu acho que a Americana precisa experimentar a oportunidade, assim como Nova Odessa aconteceu. Sim. A gente fala de Nova Odessa, há de se reconhecer o que aconteceu com Nova Odessa nos últimos 2 anos, e veio de um prefeito que não era conhecido no meio político. Não era conhecido no meio político, era a chance de vencer uma eleição eram remotas, porque disputava com pessoas tradicionais da cidade, e, na minha opinião, acabou fazendo, pontualmente com alguns retoques, principalmente na área de saúde, fez uma boa gestão e acabou deixando a Americana para trás em algumas coisas. Sim. Então, a nossa expectativa é que isso possa acontecer com a cidade americana e que a gente possa ocupar esse espaço e unir. Viu, Mauro? É importante unir todo mundo. É importante que todo mundo esteja pensando na cidade americana. Então, espero que as eleições ocorram ainda de forma sem data, mas ocorram de forma democrática, de forma limpa, e que as pessoas que não são do meio político tenham a mesma oportunidade de apresentar seus projetos como as tradicionais políticas da cidade. Bem, um dos seus projetos, você acabou de dizer aqui, que é a questão do emprego. É cuidar da cidade na área do desenvolvimento econômico. Mas aí é que está, Mauro. Emprego não significa só a área de desenvolvimento econômico. Não, é uma... Significa colocar fatores, todos os serviços públicos em função do desenvolvimento econômico. Então, Então, aí assim, entra a saúde, educação, entra tudo. Mauro, você é um empresário, você
precisa instalar sua empresa no interior de São Paulo e você tem a opção de estar numa cidade onde a saúde vai bem, você tem atendimento nos bairros, os colaboradores que você contratar, você sabe que serão bem atendidos. Não tem falta de água. Não falta água na Americana cidade. falta água todo dia. E aí, onde você faz a opção? A opção é da melhor estrutura. Claro. E a Americana, em função do passado político, da cassação do prefeito, de 2 outros prefeitos que ocuparam provisoriamente, ela perdeu essa credibilidade. Sim. Acho que o prefeito Omar, ele vem nessa... O Omar, ele fez aquilo que ele prometeu. O Omar, ele... Sanou. Ele está trazendo... Ele trouxe de volta a credibilidade para a cidade. Sim. Ele trouxe de volta a credibilidade financeira do município, embora que o passado ainda esteja sendo carregado. Então, assim, ninguém está livre do que foi feito no passado. Não. O Omar não foi livre, inclusive, ele teve as contas rejeitadas em 2016 e aprovada pelos vereadores. Por quê? Porque ele está carregando o passado e assim vai ser as contas de 2016 e 2017. Por quê? Porque o passado, não importa de quem for, pertence à prefeitura. Uhum. E a prefeitura tem que arcar com isso. Então, vi, inclusive, antes de começar aqui a nossa live do Omar, definitivamente desistindo, né, de disputar a eleição, até por questões jurídicas. Então, a Americana vai ter a oportunidade de ter um novo governante, um novo prefeito, e que precisará ter muito foco na geração de emprego e entender que todos os serviços públicos da prefeitura, desde a pessoa que está lá no esporte, a pessoa que está na cultura, a pessoa que está na educação, precisam entender que se a cidade for muito bem, é natural que as empresas que aqui instaladas vão poder a pessoa vai ter dinheiro para comprar, o comércio local vai ser desenvolvido e, quiçá, possa trazer outras empresas para a nossa cidade. Eu acho que a grande vantagem que a Americana tem, primeiro, é um município de território pequeno. E fantástico, né? Bem desenvolvido. E fantástico. É você cuidar daquilo que já existe, não pode inventar muita coisa. Agora, carregar, sim, uma situação social que hoje não acontece no município. Sim. Tem que ter o lado social bem avançado. E é evidente centralizar tudo em cima de recursos, trazer empresas, não é grandes empresas, vamos sonhar com novas Goodyears, que você sabe que é impossível, mas trazer a pequena microempresa que gera emprego. E desburocratizar essa situação. Sim. Tem que facilitar a vida de quem vem, Molina. Principalmente quem está aqui. Exato. Olha, porque o fulano está aqui, você tem que ter alguma vantagem? Tem. Sabe? E a Americana é privilegiada geograficamente. Você está nas bocas da SP-304, você tem Bandeirantes de um lado, Anhanguera do outro, tem um aeroporto próprio que pode ser adaptado para fluir algum tipo de segmento de indústria utilizando o aeroporto, você tem Viracopos próximo, quer dizer, então é uma cidade geograficamente privilegiada. Tem tudo para acontecer e voltar a ser uma das cidades com melhor qualidade de vida, que já foi no passado, né? E Mauro, necessariamente o próximo prefeito ele vai ter que ser arrojado, no sentido, primeiro, de tomar decisões de, por exemplo, digitalizar os serviços do município. Então, quando a gente fala de empresa, não dá para uma empresa esperar não sei quanto tempo para poder ser aberta, ter todas as certificações, ao tempo da prefeitura, não ao tempo que a empresa precisa. Então, essa questão de fazer esse processo de digitalizar a prefeitura é fundamental. Outro ponto arrojado que é necessário ser feito com a prefeitura é que a prefeitura, Mauro, sempre foi ali centralizada. A cidade cresceu. Sim. E os serviços públicos não cresceram. Uhum. Então, por exemplo, você pega lá na Praia Azul, embora envolva uma atividade privada, por exemplo, o cara ele tem o caixa lá do supermercado da Praia Azul. Se fechar aquele caixa, ele tem que ir para outro bairro pagar. Então, é como você falou, as coisas ainda são muito simples. Exatamente. E a participação pública nisso é muito grande, porque ele pode sentar com os responsáveis dos bancos e falar, viu, eu preciso de uma agência lá. Claro. Então, assim, ainda o serviço público precisa ser descentralizado. Eu já falei isso, eu não concordo que, por exemplo, que a Gama tenha seus carros, suas viaturas centralizadas no centro. Eu acho que as viaturas têm que ficar nos bairros, tem que dormir nos bairros, tem que acompanhar os bairros, tem que fazer gestão no bairro. Você cria vários pontos, né? E outra coisa,
isso é muito importante para quem vai acompanhar os planos de governo. Precisa resolver o problema do DAI. Tá, mas como? Que jeito? Que todo mundo sabe que falta água, sabe. Que a gente sabe, e o prefeito Omar sabe disso, que está resolvendo o problema dos reservatórios, ok. Mas debaixo da terra está podre. E eu volto a dizer que se a gente não tomar uma decisão enérgica, em 2 anos, vai travar a cidade por falta de água. E o que é mais vai grave, travar. o que é mais grave, que pouca gente sabe, que na área central da cidade não existe um mapeamento subterrâneo do que tem lá. Exatamente. Isso foi perdido há um bom E tempo. o próprio Omar... Agora você tem Campos Sales, toda semana estoura uma adutora. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque assim, ó... Troca tudo, então. A tubulação que está lá é podre, ela não aguenta mais. É coisa antiga. E tem outra sendo feita em paralela. E está tão podre que não dá tempo e essa aqui não termina. Então, assim, volta a dizer, o município vai ter que tomar decisões enérgicas no sentido de resolver definitivamente alguns problemas. Você é a favor ou contra a privatização do DAI? A favor. É? Sou a favor da privatização. Eu acho que a cidade ela pode fazer 2 excelentes negócios. Primeiro, com relação a gerar receita. Tá. O DAI não pode ser privatizado a qualquer preço. Sim. O DAI gera resultado, inclusive em alguns momentos a prefeitura pega dinheiro do caixa do DAI. Ela tem que ser privatizada num valor de mercado que seja maravilhoso para a cidade americana. Essa concessão, essa privatização, ela precisa ser muito bem redigida. Para quê? Para não acontecer depois de estar privatizado, só mudou o nome do problema. Sim, porque quando a gente fala de privatização do DAI, envolve uma série de outras coisas. Por Sim. exemplo, usina de tratamentos de efluentes, que a nossa, infelizmente, está lamentável, né? Você tem toda aquela parte pós-represa, tem que pensar naquilo. É isso? Sim. Pós-represa, o que você pretende fazer com aquilo lá? Deixa eu continuar pelo Vamos lá. problema do DAI. O DAI, na minha opinião, é assim, ó, quando você privatiza, não existe desmérito ao modelo, mas existe uma mudança de estratégia. Privatizar não significa que quem está no DAI trabalhando não tenha sido competente, pelo contrário. Mas chega uma hora que a quantidade de investimento, o foco de resolver a situação e a demanda para resolver é tão grande que você precisa passar isso para uma estrutura maior, que são as privatizações. Sim. O grande segredo, na minha opinião, das privatizações é a forma como você faz ela. E eu vou te dar um exemplo rapidinho. Quando foi feito a privatização ou a concessão da Zona Azul, e eu tive a oportunidade de conversar 3, 4 meses com o diretor da empresa que é a Estapar. Tem muita coisa que está lá, que a gente foi cobrar ele, que ele falou, Ricardo, eu estou seguindo o que eu ganhei na licitação. Sim. Então, assim, ele falou, eu posso fazer isso? Eu posso, só que não está na licitação. E eu posso ter um problema financeiro. E eu posso depois repassar à prefeitura. Então, assim, não adianta fazer concessão e privatização de uma certa forma que não atenda a todos os envolvidos. Não adianta privatizar para amanhã só falar que o problema agora não é o DAI, é a empresa X. Então, ou tenha um plano, e muitas privatizações não saem do papel, Por causa disso. pela falta de capacidade de você desenhar realmente o que você precisa. Quer dizer, dentro de uma administração, você tem um departamento forte em desenvolvimento de projetos. Eu acho importante. Perfeito. Que você tem que, com um projeto na mão, você vai a Brasília, você pega recursos. Concorda comigo? Você vai no governo do Estado, com um bom de um projeto, você tem sucesso. Agora, o que falta é isso. Você não pode deixar, esperar de mão beijada alguém vir trazer um recurso para você. E muitas pessoas entendem como uma privatização, no caso do DAI, perdas de emprego. Pelo contrário. Não, eu acho que gera mais emprego. Ô Mauro, para você resolver o problema de água da cidade, você vai precisar de muito mais gente do que tem hoje. Sim. Porque se você não começar simultaneamente a trocar todas as tubulações, não vai dar tempo da gente ter um resultado positivo. Então, por isso que eu falo, o DAI, ele deixa de ser uma atuação rotineira para ser uma atuação estratégica e fazer muito rápido. Porque não adianta ter o reservatório, só que ele tem que passar por uma tubulação. Exatamente. E a tubulação está podre.
E outra coisa, né? Falando de habitação agora, você também não adianta fazer grandes projetos habitacionais tudo num lugar só. Planejamento. Você gera problema de água, de esgoto, Planejamento. de infraestrutura. Quer dizer, então são vários núcleos que você pode espalhar em vários pontos da cidade. Você sabia que a Praia Azul, Mauro, ela não tem pode, hoje. ela não pode receber, assim como o pós-represa, o pós-Anhanguera, não pode receber mais habitações imóveis, porque é necessário fazer uma alça de acesso. E não tem, né? E você imagina que a gente está represando o crescimento da... Aí que eu acho que as forças políticas atuais da cidade podem ajudar em muito. Sim, claro. Porque assim, fazer uma alça não é algo tão simples, Aí outra mas dá coisa, para fazer. Você mexe, vira e mexe, você pega a cidade fazendo isso, fazendo aquilo. Nós temos dois problemas sérios. As duas entradas de Americana são horríveis. Você tem tanto a entrada pela SP como a principal, não é? É um trevo perigosíssimo, aquilo está fora de qualquer coisa antiga, arcaica, tinha que ser modificado. A saída aqui da SP-304, a entrada pela SP-304, você vindo aqui no sentido Cidade Jardim, para você entrar na SP, virou super perigoso. Sim. A entrada aqui para Nova Odessa, idem. Quer dizer, são problemas pontuais que teriam que ser resolvidos. E para isso que você tem vários deputados Sim. que podem interferir nisso. Nós temos o eterno problema da linha férrea. E aí? Gestor Molina. Mas você vê, Mauro, por que o DAI não foi privatizado há 2 anos atrás? Porque precisava da aprovação da Câmara e a Câmara não aprovou, e na minha opinião, corretamente, porque o valor proposto para a terceirização era baixíssimo. Sim, era concordo. baixíssimo. Então, assim, não fazia sentido. Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que você consegue fazer uma terceirização do DAI, primeiro é resolver a questão planejada da questão da falta de água e não ter mais problema com isso. O segundo é fazer capitalização de caixa para melhorar o serviço da prefeitura. Exatamente. Mauro, nós falamos aqui de alça de acesso, nós falamos aqui de resolver falta de água, nós falamos aqui de poder priorizar atendimento à saúde, nós falamos aqui, tudo isso gera desenvolvimento econômico. Exatamente. Tudo isso gera emprego. O cara vai chegar em Americana e fala, eu quero fazer um empreendimento, eu tenho uma área lá pós-Anhanguera. Não pode, porque está faltando uma alça de acesso. Não, a cidade não pode deixar de crescer por causa de uma alça de acesso. Exato. Então, assim, poxa, Americana não dá aqui porque tem falta de água. Não dá, em 2020, falar em falta de água. E volto a dizer, esse problema de falta de água não é da época do prefeito Omar, não. Não, é crônico. Isso aí é lá de trás, como assim, política, dizem que dá voto pelo que você faz em cima da terra. E o que você faz debaixo da terra não dá voto. Não. É por isso que o Brasil só tem 50% de esgoto tratado no Brasil. Sim. Por quê? Porque ninguém quer tratar o que está debaixo da terra Porque não e dá sim o que voto. está em cima. Segundo a lenda, não dá voto. Exatamente. Então, esse problema do DAI, ele não é de hoje. Não é muito antes. Só que, volto a dizer, vai precisar de decisão. E decisão precisa ser tomada. Então, não pode fugir da responsabilidade de resolver esse problema da água. E uma delas é o caminho que nós falamos agora. Tudo bem. Para encerrar aqui esse bate-papo na live do Molina, todas as quartas-feiras, 19 horas. É isso? É isso. Graças a Deus, Mauro. Acompanha, né? Mas eu quero fazer mais uma colocação. Sabe por que a gente está fazendo a live? Porque assim, nós enquanto... Você é um candidato simpático. Não, o pior se eu dependesse da minha simpatia, eu tô ferrado, que as pessoas falam assim, não, você é meio cara bravo, mas não sou, não. A gente é muito sério. A gente tem o nosso perfil, mas sabe o que é, ô Mauro? Tem uma coisa que a política não privilegia, são novas lideranças. Oportunidade é quem nunca foi político. Então, assim, o espaço que quem tem mandato ou quem tem cargo ocupa nos jornais, na mídia, é completamente diferente do cidadão comum como eu, que estou pleiteando uma candidatura à prefeitura de Americana e querer discutir no mesmo nível. Então, a internet ajuda muita gente. É a tendência hoje. Então, assim, hoje, a gente consegue falar, nossas lives, normalmente a gente
faz, a transmissão chega a 6, 7 mil pessoas cada live que a gente faz, então a gente consegue, a internet, graças a Deus, ela veio para trazer novas pessoas também para a política. É o que eu falo sempre, né? É a tendência, é a realidade, e cada vez mais se fixa nisso. Exatamente. Não falando mal dos nossos parceiros de mídia, mas quando você pega um programa de rádio que tem 7, 8 mil pessoas ao mesmo tempo ouvindo. Exatamente. É difícil. Complicado. Ou Faça a sua pergunta, que não quer calar. Fala. Pré-candidato, para valer? Para valer. Não A vai prefeita desistir americana. no meio do caminho? Não posso, eu nem devo fazer isso pelo grupo que a gente está trabalhando. Agora, a grande pergunta, hein? Vamos lá. Chapa de vereadores montada. Graças a Deus. Uma ótima chapa, uma chapa com o mesmo conceito de renovação. Nós temos apenas um vereador na nossa chapa, que é o Walter Amado, e os demais, a grande maioria disputando pela primeira vez uma oportunidade. E nessa linha que eu desenhei juntamente com o partido foi trazer oportunidade para quem nunca teve a possibilidade de disputar uma eleição na cidade americana. E finalmente, todos os candidatos ou pré-candidatos hoje não têm vice. É uma eleição sem vice-prefeito? Ou Não, você tem? eu tenho minhas preferências de vice. Eu tenho sim as minhas preferências em relação a vice, mas ela precisa ser acordada primeiramente entre o partido, e eu respeito muito a opinião do nosso grupo e também da outra parte interessada. Então eu acho que, Mauro, o que trava muito... Antes da eleição sai o vice. Não, tem que sair. Mauro, acho que o grande problema das eleições é assim, em função da possibilidade de se a eleição ir para novembro, Quem? fica uma pergunta se as convenções, que vão até dia 5 de agosto, também serão prorrogadas. Esse que é o grande problema. Porque Se não forem prorrogadas... Diz o Barroso, que é o novo, mas também não oficial, ele viu algumas declarações e que nada mudaria no calendário, com relação às convenções. Isso para mim... Teria que ser feito de 20 de julho às 10 de agosto, não teve. Então, as convenções é fundamental, porque Agora, passou da lista, sua vida tem que estar resolvida, o seu grupo tem que estar agora, fechado. se você joga a eleição para novembro, eu entendo que esse processo devia também acompanhar. Eu entendo, porque se nós não tivermos, se nós precisamos mais do tempo para entender que o momento da pandemia exige um cuidado, principalmente para votar, é necessário entender que também existe um tempo para que possa fazer as devidas as adequações, as convenções políticas. E a convenção online, no meu entender, é um barco furado. Eu acho que tudo passa pelo novo, mas eu queria deixar uma mensagem, viu, Mauro, que primeiro de te agradecer. Eu tenho sempre muito prazer de falar com você. Hoje foi uma live diferente. Eu fico muito feliz que pessoas como você sentam aqui e perguntam mesmo o que tiver que perguntar. O nosso perfil nunca foi de fugir das perguntas. Volto a dizer, eu acho que o americano precisa se unir nessas eleições para poder trazer o melhor para a cidade. Eu acredito que a americana precisa dar oportunidade a uma nova liderança para que possa ser colocar um pouco mais de energia, um pouco de ousadia, né, nessa gestão, no sentido de resolver de vez alguns problemas e colocar a Americana como uma das cidades mais desenvolvidas novamente, e sem perder a qualidade dos nossos políticos que aí estão trazendo, sim, para junto e poder fazer o melhor pela cidade de Americana. Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma eleição extremamente importante para a Americana, como já é a prefeitura, mas principalmente nesse momento onde a economia e saúde são algo extremamente delicados. Muito bem, quero agradecer muito por poder estar participando com você nesse bate-papo, aqui nos estúdios da GCR TV, na live do Ricardo Molina. Um forte abraço. Toda quarta-feira, às 7 horas.